Bom dia, Sara. Bom dia aos ouvintes. A gente fala tanto da importância de se conhecer o Código de Direito do Consumidor para os consumidores, para fazerem valer o seu direito. Agora, o Rodrigo está trabalhando uma outra ideia, que os donos de lojas e também os funcionários, aquelas pessoas que atendem o público, conheçam as regras que estão contidas no Código de Defesa do Consumidor. Começo te perguntando, Rodrigo, essas pessoas, elas sabem o que o Código de Defesa do Consumidor diz dentro da tua experiência? Na verdade, Sara, ninguém conhece exatamente o Código de Defesa do Consumidor. A gente vê muitas vezes o desconhecimento no próprio operador de direito, no próprio advogado. Esse desconhecimento da lei, especificamente o Código de Defesa do Consumidor, tanto por parte do lojista, do fornecedor do produto, do prestador de serviço, quanto por parte do consumidor, acaba gerando uma série de atritos que levam problemas que não precisariam ser levados ao PROCON, ao Juizado Especial Cível, o chamado pequenas causas, ou mesmo à Justiça Comum. Qual é o erro mais comum do lojista? Qual é o desconhecimento mais comum do Código de Direito do Consumidor, de Defesa do Consumidor, do lojista? O lojista ele não tem muita noção quanto aos prazos que ele tem para atender o consumidor. Eu já me deparei com casos de vendedores me dizendo, não, o consumidor ele tem 30 dias para desistir da compra e trazer o produto aqui, a gente tem que trocar. Não, isso não existe, na verdade. Na verdade, o que há é quando a compra de um produto não essencial, que ele apresenta o vício, ele apresenta defeito na origem, compra uma TV, compra um sofá e ele apresenta um defeito qualquer de fabricação, o fornecedor do produto ele tem 30 dias para resolver esse problema. Se não for produto essencial, uma geladeira, esse prazo já se torna mais imediato. Uhum. O que acontece? Agora está em debate uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 49, que estabelece a alteração do prazo de arrependimento nas compras realizadas fora do comércio. Ele hoje é de 7 dias. O que é esse prazo de arrependimento? Toda compra que o consumidor faz fora do estabelecimento comercial, por telefone, em casa, por reembolso postal, a gente tem que lembrar... Pela internet também. Pela internet. É que o Código de Defesa do Consumidor, ele foi elaborado no final dos anos 70. Ele entrou em vigor em 1990. Nem em 1990, muito menos nos anos 70, se falava em compra pela internet. Hoje a gente abre a tela do computador e a compra lá está a um clique da gente. Antigamente vinha o vendedor de porta em porta, ou vinha o vendedor na repartição do funcionário público, no colégio, exercendo aquela pressão, aquele mecanismo de venda agressiva e direta que fazia o consumidor não conseguir refletir sobre o que estava comprando. Muitas vezes comprava o que não precisava, ou o produto que comprava ele acabava não tendo as qualidades que o vendedor apresentava. O comerciante ele desconhece essas diferenças. Hoje são para as compras fora do estabelecimento bancário, do estabelecimento comercial. Um projeto do deputado Enio Bach, que é de 99 esse projeto, ele foi desarquivado em 2004 e agora está finalmente indo para votação em redação final. Ele aumenta para 15 dias esse prazo. Setores do comércio já estão se manifestando contrários a esse aumento, porque qual é o medo do lojista? É que esses 15 dias de prazo de reflexão, na qual o consumidor pode desistir da compra feita fora do estabelecimento comercial, aumente para 15 dias, é que isso beneficie o consumidor desonesto. Mas isso reforça aquilo que eu digo e é justamente o trabalho que eu desenvolvo, é de qualificar o lojista, de qualificar o fornecedor de produto e serviço para que ele não se assuste com uma simples... Muitas vezes o consumidor diz, eu vou aqui procurar meus direitos, e o consumidor tem que procurar mesmo, porque ele não sabe onde está, o lojista não sabe onde está, e são duas pessoas muito mal informadas. E acabam deixando de fazer bons negócios, acabam deixando de fazer uma boa relação de consumo. A ideia é que o lojista, conhecendo o Código de Defesa do Consumidor, ele faça uma boa venda, ou seja, uma venda para aquela pessoa que realmente quer comprar o produto que ele está vendendo. Exatamente. Esse não vai devolver, né? Exatamente, Sara. Qualificar o lojista não é defender ele do consumidor, é justamente propiciar ao consumidor que ele não tenha medo de ir numa loja porque ele vai ser passado para trás. O lojista não tenha medo
medo do consumidor. O consumidor vai dar uma desperta porque ele sabe que agora é 15 dias se ele comprar fora do estabelecimento comercial. É justamente harmonizar a relação de consumo. Esse é o espírito do Código de Defesa do Consumidor. Embora ele não seja tecnicamente um código, ele é um estatuto, ele foi feito para defender o consumidor, que é a parte mais fraca. Agora, advogado Rodrigo Mizunski Pérez, por outro lado, você falou do medo do lojista daquele consumidor antiético. É minoria, mas existem pessoas que sabem, que conhecem o Código de Direito do Consumidor e acabam utilizando de uma maneira com pouco senso, né, ou com pouca ética. Exato. Como é que o lojista também se defende desse que não é o consumidor assim chamado, mas é aquela pessoa que vem com a informação justamente para tirar uma vantagem? Exatamente. Aí é o que eu chamo das armadilhas do Código de Defesa do Consumidor. O conhecimento por parte do consumidor exatamente do que a lei preconiza vai possibilitar ele poder se defender. Ou seja, ele fazer uma venda para esse consumidor, ainda que esse consumidor volte com uma demanda de reclamação que não seja procedente, ou que acabe sendo por caso que ele se aproveitou porque assim, o Código de Defesa do Consumidor ele é baseado na vulnerabilidade do consumidor. O que é isso? O consumidor é a parte mais fraca, tanto econômica quanto tecnicamente. Mas muitas vezes o consumidor ele é mais forte que o próprio fornecedor do produto ou serviço. É um número menor de vezes do que a maioria, mas realmente isso acontece e nessa hora também tem que saber o que fazer, né? Com certeza. Mas eu trabalho com isso, Sara, desde que saiu o Código de Defesa do Consumidor. São 19 anos nessa área. E eu tenho visto que os grandes problemas, a grande maioria dos problemas na relação de consumo é justamente pelo desconhecimento. O lojista, ele não conhece, um vendedor nunca pegou o Código de Defesa do Consumidor e quando pega não entende nada. Claro. Então ele não vai parar uma venda ou um problema que está acontecendo para acionar o departamento jurídico da empresa, quando há, porque às vezes a loja é a loja de um funcionário, é um armarinho, é uma loja familiar. E até às vezes as grandes lojas não têm pessoas preparadas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Rodrigo. Eu já tive situações de conversas longas na qual eu não estava sendo compreendida e que a pessoa também falava outra língua que não a nossa língua do comércio, do consumo mesmo legal no Brasil. É complicado isso. Exato. Né? E como é bom quando a gente vai numa loja e se não o vendedor, porque muitas vezes a gente tem um problema com o produto. Eu mesmo uma vez comprei uma máquina de lavar, ela não me foi entregue, eu fui na loja, uma grande rede de supermercados, e não tinha, e a gerente me disse, olha, doutor, que eu me apresentei como advogado. Claro, né? Capaz que não nessa hora, né? Eu não gosto de fazer isso, mas às mas vezes tem horas que acaba acontecendo, né? Justamente mostrar para o pessoal, não tenta me passar para trás, porque no mínimo eu vou saber te enrolar também. E aí a gerente me disse que tinha dado um problema no sistema, ou seja, eles tinham perdido todas as vendas que eles tinham feito num determinado período. O que aconteceu? Eles não tinham como contatar os consumidores para avisar que o produto não seria entregue. E como é que resolveram? Era uma máquina que tinha uma capacidade, eu acho que 10 quilos, e ela me ofereceu a que tinha na loja, de 11 ou 12 quilos, pelo mesmo preço. Uma boa solução, né? Exato. Eu disse, não, me sinto recompensado. E aí você vai voltar nessa loja em outro momento, né? Exatamente. Por quê? Porque houve um gerente qualificado para dar uma atenção adequada ao consumidor. Ela sabia dos mecanismos que eu tinha à minha disposição para reclamar. E sabia que a minha reclamação seria procedente. Perfeito. Bom, Rodrigo Mizunski Pérez, advogado, conversando conosco sobre os direitos do consumidor e as relações de consumo, justamente no âmbito do lojista e do funcionário das lojas. Rodrigo, obrigada pela entrevista, obrigada por essa conversa aqui no Brasil na Madrugada. Obrigado, Sara. Um bom dia.